conversando com a Rádio Cidade agora, com o Central do Esporte, Juliano Mendes, para a gente debater e explicar um pouquinho sobre essa situação que, infelizmente, né, Juliano, foge do controle da equipe, da diretoria do Tubarão, que é a questão dos refletores, da iluminação. O clube foi pego de surpresa ontem com o vendaval, embora estivesse na previsão, a forma que foi, as rajadas acabaram prejudicando a caixa que sustenta os refletores. E aí, infelizmente, né, o clube lamentou até em uma nota oficial de ter que mandar esse jogo na quinta-feira, 3 horas da tarde, mas é algo que foge totalmente do controle, né, Juliano? Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade, muito obrigado por nos atender. Boa tarde, Caio, boa tarde, os ouvintes da Rádio Cidade. Infelizmente a gente tentou fazer o máximo, né? Ontem eu contratei um técnico, né? Um engenheiro para ir lá fazer as medições, mesmo com a torre sendo prejudicada lá com os vendavais que deu aqui em Tubarão, né? Assim mesmo a gente foi lá fazer os testes, mas infelizmente não chegou nem perto assim do que a federação exige, né? Que é 380 lumes. Se fosse só a questão da parte de arrumar as torres, colocar no lugar, eu acredito que daria tempo. Mas também tinha a questão que teria que mandar ontem mesmo para a federação todos os laudos, né? Que para eles já ter o horário da tabela para eles soltar amanhã, né? O horário do jogo e a data, né? Infelizmente, a gente fez o possível e o impossível para tentar fazer esse jogo à noite, que eu acredito que ia dar umas 2.000 pessoas ou mais, mas infelizmente a gente vai contar com um número bem inferior do que a gente precisava, né? Ô Juliano, boa tarde, o Baiano. Olha só, com relação a isso aí que o Caio colocou, e você está falando do incômodo que dá não ter como fazer o jogo no horário em que vocês imaginavam, no jogo em si contra o Metropolitano, que vai ser o segundo jogo contra o Metropolitano no estádio Domingos Silveira Gonzalez. Como é que está o pensamento e os pedidos de vocês para os jogadores, observando aquele jogo que teve no empate na fase inicial da competição, relacionando tudo isso, essa somatória de jogos que veio acontecendo durante a competição, para esse jogo, qual a importância e o que tem que ser feito diferente no seu pensamento? Não é o treinador, mas é o dirigente, com relação aos jogos em si que aconteceram dentro da competição. Ô Baiano, boa tarde, primeiramente. Eu acredito que o time deu uma evoluída, né? Com a troca no comando ali, né? Mas a gente precisa de mais, né? Para a gente chegar lá no objetivo final, né? Claro que a gente tá a 4 jogos aí do acesso, né? Temos 2 jogos importantes, que é o primeiro aqui em casa e o segundo que vai ser um jogo bem difícil lá contra o Metrô, que a torcida deles certamente vai lotar o estádio, que é a média de público que mais está dando aí no estadual, né? Mas a gente tem que fazer o dever de casa, né? A gente tem que ganhar o jogo aqui, né? Com 2 gols de diferença, para a gente ter uma tranquilidade para ir para Blumenau e conseguir passar dessa fase que vai ser muito importante para nós, para o nosso acesso, né? Ô Juliano, em relação ao jogo do final de semana principalmente, os 2 últimos, acho que a gente pode colocar contra o Nação, que foi contra o Porto, que foi em casa, vitória por 6-0, e o último jogo 2-1, da forma que foi, uma montanha-russa, né? Faz o gol no começo, leva o gol de empate, tem aquele nervosismo todo do segundo tempo para fazer um gol só aos 43. Qual que foi o sentimento dessa mudança de chave agora, de ter sido realmente difícil a primeira fase, aquém do que vocês esperavam? Você mesmo já admitiu em relação a isso, que o time que foi montado, né, se esperava mais,
mas conseguiu a classificação apenas na última rodada. Qual foi o sentimento de ter passado esse susto? Porque na penúltima rodada ele brigava contra o rebaixamento e na última corria o risco do planejamento do ano ser jogado fora em relação a nem classificar para a próxima fase. Como que vocês vivenciaram isso nas últimas 2 semanas internamente? Você, a Aline, que é a sua esposa, o Felipe Gil, a comissão técnica agora e o grupo de atletas para conseguir passar por cima disso e agora, se tratando de um novo momento, uma nova competição, está na briga ainda pelo acesso à primeira divisão. Lá atrás, né, quando a gente começou, né, a gente fez um planejamento, na nossa visão, um planejamento que estava sendo feito corretamente, né, começando antes, treinamentos, tudo. Acho que nós fomos o clube que mais se apresentou antes, né, de todos. Só que, infelizmente, o começo não foi conforme a gente esperava, né? E como eu falei, né, em outra emissora, semana retrasada a gente estava brigando pelo rebaixamento, né? Isso era a realidade. E agora a gente, contra o Nação, um jogo muito difícil, né? Lá contra o Nação, a gente conseguiu a vitória, que foi muito importante. E eu acredito com essa vitória que a gente teve lá contra o Nação, na luta, na garra, né? Era um jogo que a gente poderia até ter matado no primeiro tempo, eu acredito, pelas chances de gol que a gente teve, mas pela luta, né, dos jogadores, eu acredito que isso aí vai ser um motivo, um aspecto muito grande para a gente estar conseguindo, porque a gente tem que pensar no primeiro jogo, né? O primeiro jogo é aqui, quinta-feira, às 15 horas. A gente tem que focar nesse jogo para depois a gente ir com mais tranquilidade lá para Blumenau e conseguir o resultado positivo. Em questão dessas últimas 2 semanas, a gente cobrou o que tinha para cobrar, né? De toda a comissão, dos atletas principalmente, né? E até agora está dando resultado. Acredito que agora para frente os jogadores tenham mais confiança entre eles, porque acho que estavam precisando essa vitória fora de casa, que a gente não tinha conseguido ainda. Eu acho que vai dar um up assim para a gente conseguir o nosso objetivo. Ô Juliano, agora até voltando para a situação dos refletores ainda, a situação de ontem, depois que vocês perceberam lá, após o vendaval, de que acabou sendo prejudicado, aliás, que acabou sendo danificado lá a caixa que sustenta os refletores, vocês já contactaram alguma empresa para já fazer o reparo, para tentar ontem mesmo, quem sabe, fazer esse reparo, ou até hoje, que é o prazo limite para solicitar, quem sabe, para a federação, que ainda o jogo fosse mudado para as 8 horas da noite, ou vocês receberam uma negativa dessas empresas pela questão da segurança? Queria que você explicasse e esclarecesse para o nosso ouvinte, porque pelo que eu apurei de bastidores, se dependesse única e exclusivamente do Tubarão, ia fazer o possível para conseguir fazer o reparo e tudo mais. Mas sim, houve uma negativa das empresas que são responsáveis, né? Lógico, a responsabilidade é do clube de fazer o reparo, mas não vai lá o Juliano, não vai o Felipe Gil, não vai nenhum atleta lá subir para fazer o reparo, obviamente. Tem que contratar alguém que seja especialista para fazer isso. Mas houve uma recusa, é isso? Até pela questão da segurança e pela previsão do vento que ainda paira aqui pela cidade de Tubarão ao longo dessa terça-feira, é isso? Não, só para explicar, como eu falei ainda há pouco, né? A gente teria que mandar. Eu contratei uma empresa, né? Que faz as medição dos lumes ali, né? Porque o que acontece? Como é que é feito, né? Cada ponto do campo tem que fazer uma média que dê 380 lumes, né? A gente fez nas 3 torres, até aquela própria que caiu, ela estava acesa, não danificou, né? A gente fez o
a medição dos pontos, só que ela ficou muito abaixo. E realmente, quem estava lá, que estava lá no campo, ela ficou muito escuro, né? Então, e outra, se chegasse ali, desse a quantidade, mais ou menos, de lumes que a federação exige, certamente, se fosse só por a questão de recuperar aquela torre lá que danificou, certamente hoje de manhã a gente já estava consertando. Mas também não foi só isso, Caio. Foi a questão dos lumes que não se adequada na federação, né? É porque o que acontece? É que o engenheiro falou, né? Como é uma lâmpada muito antiga, ela vai perdendo a força, entendeu? Até nós fizemos um jogo, eu não sei se tu estava ali, um jogo em 2024, um amistoso do 21 contra o 7 de setembro, aparentemente estava ok, né? Para a gente poder fazer o jogo. Mas, infelizmente, ontem a gente fez os testes para ver se compensava mesmo realmente mexer na torre lá. Na verdade, vai ter que mexer, ainda assim mesmo vai ter que mexer, vai ter que tirar fora, porque está lá pendurado e pode causar um acidente, qualquer tipo de coisa, né? E então foi praticamente isso, sabe? Então eu estou aqui para falar a verdade, não adianta a gente enrolar o torcedor. Infelizmente, eu tentei o máximo, do máximo, mas tem as normas, né? Tem as normas que a gente tem que cumprir. Mas eu acredito que a nossa torcida aqueles que conseguir ir de alguma forma, ela vai lá, ela vai apoiar nós. No jogo lá contra o Joinville, nós tinha mais ou menos 60 pessoas, eles tinham quase 200 pessoas, mas a gente só escutava a nossa torcida. Aqueles que foram lá realmente fizeram um barulho e ajudaram, foram o nosso 12º jogador. Então, tenho certeza que se der 300, 200 ou 400 ou 500 pessoas, essas pessoas vão para realmente apoiar, para nós conseguir o nosso objetivo, que é a vitória, né? Perfeito. O presidente, até não. O pessoal está questionando bastante em relação a isso. Talvez o porquê de não ter solicitado, por exemplo, para mandar o jogo em Nova Veneza, no estádio do Caravaggio, ou então em Criciúma, no Heriberto Wilson, assim como foi em 2016, para conseguir manter esse jogo na quinta-feira à noite, mesmo sendo em outra cidade, quem sabe com a possibilidade maior do torcedor se deslocar daqui até lá e ter um público maior. Houve algum tipo de contato para mandar o jogo em uma outra cidade, ou também devido ao tempo hábil, que não há, na verdade, né, tempo hábil para isso, o jogo vai ter que ser mesmo no Domingos Gonzalez, mesmo numa quinta-feira à tarde, às 3 horas, e com a pouca presença de público, que já é sabido, né? A gente tá aqui falando sobre isso da mesma forma que falava nas 2 primeiras rodadas. O público vai ser restrito, vai ser pequeno, porque nas primeiras rodadas era só as mulheres, crianças e pessoas com deficiência, e agora é num dia útil, numa quinta-feira à tarde, 3 horas, com a maioria das pessoas na labuta, trabalhando. Foi conversado entre vocês, a diretoria, naquele pouco período de tempo ali à tarde, depois que deu o vento, para quem sabe mandar o jogo em uma outra cidade, ou vai ter que ser quinta e acabou a conversa 3 da tarde na quinta-feira? Eu conversei até com o Felipe ali sobre essa possibilidade, né, de a gente fazer lá em Criciúma. Só que como fica muito em cima da hora, ô Caio, assim, infelizmente, eu acredito que não ia ter problema de a gente jogar lá, né? Claro que ia ter um custo para isso, né? Tanto desde lá do Criciúma, eles poderiam até ceder, ia ter um custo, né? Deslocamento, mas isso aí a gente pensou sim, né? Mas pelo curto prazo de fazer isso aí e ter que mandar já para a federação ontem à noite, porque logo em seguida que a gente, não sei se vocês perceberam, que na mesma hora que a gente fez ali
e decidiu fazer às 15 horas o jogo, na quinta-feira, eles mesmos já soltaram a tabela, né? Eu só estava esperando isso aí para soltar, porque tem a lei lá, né? A lei do Rei Pelé, que exige um tempo para soltar o horário do jogo, né? Então, infelizmente, a gente cogitou sim jogar não em Nova Veneza, que ficaria um pouco até mais fora, mas em Criciúma. Mas infelizmente, pelo tempo, a gente não conseguiu reverter essa situação. Infelizmente, porque eu acredito que ia dar umas 2.000 pessoas ali, se fosse um jogo na quinta-feira à noite. Até eles cogitaram a fazer o jogo às 19 horas, e eu disse, não, se a gente for fazer, vamos fazer às 20, porque daí dá tempo do pessoal chegar em casa, né, e depois ir para o jogo. Mas infelizmente não deu, e é isso. Temos que fazer um jogo bom, né? O pessoal lá estão todo concentrado, estão tudo empenhado para a gente fazer um jogo bom, ganhar e conseguir o resultado positivo lá em Blumenau, para daí sim com a torcida em massa, a gente conseguir contra o Carlos Renault lotar o estádio e conseguir aí esse tão sonhado acesso, né? Que até há pouco tempo estava um pouco difícil, né? Mas agora já acendeu uma luz no fundo do túnel, e a gente vai, tenho certeza disso, que a gente vai lutar até o último minuto para conseguir esse tão sonhado acesso. Juliano, agora vamos falar de uma situação que é com referência à qualificação do grupo para esse final de primeira fase da competição. Chegaram por último 2 jogadores que, pelo que a gente acompanhou eles jogando em outras equipes, eles vêm de certa forma atuando, mas ainda sem aquele ápice, como se diz na gíria, né? Faltando algo a mais. Esse é o pensamento seu, também de toda a comissão técnica e nem cair de direção, com relação a o Tardelli e também ao Garré, ou eles têm apresentado a contento, fazendo um comparativo com o pensamento de vocês? Eu acho que quando a gente contrata um profissional, né, ele que está treinando ali os atletas, ele tem um pensamento, tá vendo ali quem tá melhor, até ele analisa o adversário, né, para tentar fazer a melhor formação para conseguir a vitória, né. A gente sim está contente com o Alexandre ali, né, e depois que ele chegou, ele queira ou não queira, ele está conseguindo resultados que nos colocou na fase de classificação. Agora, a questão de atleta hoje, a gente sofreu muito, né, Baiano, com lesões no começo da temporada, né. Hoje a gente só tem o Pilar no departamento médico, né. Então isso vai ajudar ele também a decidir a melhor formação que a gente espera para quinta-feira a gente conseguir o nosso objetivo. Ô Juliano, já agradecendo aqui você pela participação, o tempinho que tirou para falar com a gente, para a gente fechar a entrevista, queria que você então deixasse a sua mensagem, o seu convite para o torcedor do Tubarão, R$20 o ingresso, já à venda para que o torcedor possa adquirir, aqueles que puderem, né, o pessoal, aqueles que são autônomos muitas vezes, vai deixar de ganhar um pouquinho ali numa tarde para ir até o jogo. Vai ter gente que vai pedir atestado, depois vai aparecer lá no estádio como quem não quer nada. Queria que você fizesse o convite para esse torcedor, aquele que pode, os aposentados, as crianças, quem sabe o Tubarão pode buscar aí
embora agora seja férias, né, e fica complicado, mas as crianças que estiverem em casa e estiverem nos acompanhando para pedir pro pai para ir no jogo, se tiver um responsável ali, quem sabe a avó, o avô, para levar na partida, porque o público, o apoio será fundamental na quinta-feira, e é como você bem citou, né, parecia impossível a classificação, pelo tudo que se desenhou, o roteiro ao longo do campeonato, agora se tornou realidade, Tubarão está classificado, e o acesso, porque não, também bem possível. O que parecia lá 1-2% de chance de subir, agora aumentou muito e restam 4 partidas. E dessas 4, para o Tubarão subir, 2 terá que contar com o apoio do torcedor, mesmo que restrito no jogo de quinta-feira. Queria que você deixasse, já agradecendo você aqui pela participação no Central do Esporte, sua mensagem, o recado final para o torcedor comparecer na quinta-feira na Vila para Tubarão e Metropolitano. Primeiramente, Caio, eu queria só agradecer a torcida, né? Desde o começo apoiando nós ali, mesmo com aquela punição lá dos primeiros jogos lá, né? Mas quem foi sempre apoiou. Quando a gente estava ali numa pior fase ali, teve cobrança, mas isso é normal, tem que cobrar mesmo. Claro que cobrar de uma forma pacífica, né? Mas tem que cobrar, tanto da diretoria como da comissão técnica, né? Mas da torcida eu só tenho que agradecer, né? Aqueles que realmente gostam do clube, que torcem para o clube, que fica indignado por não esse jogo não ser à noite, para eles poderem ir em massa. Eu fico também chateado com esse tipo de coisa. Infelizmente, tentei fazer o possível e o impossível para conseguir fazer esse jogo à noite, mas infelizmente não depende só de mim, né? Mas da torcida, sim, eu só tenho que agradecer. Eles são o nosso 12º jogador. E queria que aqueles que pudessem, tipo, as crianças também fazem um barulho tremendo. Agora a gente está num período de férias aí, né? Quem sabe um responsável, uma avó, uma mãe que não esteja trabalhando, aqueles que são autônomos e puder comparecer ali, a gente vai ficar muito grato, né? Até a questão dos ingressos ali, eu queria fazer tudo R$10, mas a federação não aceita, né? Tem que ser 20 e 10. Mas eu queria fazer esse pedido especial aí para quem puder ir, porque tem bastante empresário aqui em Tubarão também, né? Possa tirar um tempinho e levar e procurar, quem for, sempre levar uma criança, uma esposa, que claro que possa estar arrumando esse tempinho para ir, para a gente conseguir botar um público, não como se fosse à noite, mas colocar um público razoável para nos estar apoiando ali e conseguindo essa vitória, que daí sim a gente cria mais confiança para a gente fazer o decorrer do campeonato aí e chegar até a final do Catarinense. Perfeito, Juliano, um grande abraço, uma ótima semana e a gente volta a conversar em uma outra oportunidade, quem sabe aí com acesso, viu? Muito obrigado. Com certeza, Caio. A gente está sempre à disposição. Desculpa aí, às vezes tu manda mensagem, mas é muita mensagem aí durante o tempo. Manda mensagem, às vezes a gente não consegue responder a tempo, mas quando precisar, a gente sempre está à disposição aí da rádio para atender vocês aí, o Baiano aí com a pessoa do bem aí, vocês. Muito obrigado, aí, portanto, Juliano Mendes conversando conosco, eu perturbo mesmo, viu? Manda mensagem pra lá, pra cá, a gente tem que ter a informação aqui, o compromisso sempre com o nosso ouvinte, até porque nós aqui como imprensa fazemos esse meio campo, né, Baiano? É a nossa função levar a mensagem. Eu não faço a entrevista, porque eu quero aqui fazer, porque é o Caio que tá fazendo, é o Baiano que tá fazendo com o presidente do Tubarão, não. A gente faz porque a gente quer passar a mensagem do Juliano pro torcedor, que sempre quer ouvir o presidente, sempre quer ouvir o diretor, sempre quer ouvir um jogador ou outro. Não é pelo nosso... É a nossa função, lógico, é o nosso trabalho. Mas é muitas vezes mais pelo torcedor, né? Esse meio campo que a gente sempre oportuniza aqui na Rádio Cidade. Quero mandar...